uma das metodologias que eu utilizo aqui para reparo de placas, que vai ser infalível. O técnico que não faz, o técnico que não tenha a perspicácia ainda, o entendimento dessa técnica, vai abrir muito a sua mente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas todos os meus pequenos gafanhotos aí que estão nesse dia de hoje. Estou aguardando a galera chegar aí, a galera já está aí, participação. José Cícero, boa noite. Sabrina Machado, boa noite. Maílson Oficial, estou aqui rumo aos 10k por mês. Nesse vídeo aí eu vou falar sobre os 5 erros que você comete no reparo de placas e muitas vezes vocês nem imaginam que cometem esse erro. Eu me chamo Vinícius e esse YouTube, os meus canais, são para ajudar você, técnico em manutenção de celular de qualquer nível, a faturar 10 mil reais ou mais com reparo de placas todos os meses. Como toda live eu peço, traga sempre um caderninho, sempre um lápis, uma caneta, Sente aí, se delicie na frente do seu celular, na frente do seu computador, na sua televisão. Galera que quer me colocar no Chromecast aí também, sejam todos aí muito bem-vindos. Vamos aí para o que nos interessa, Estou perdendo feio para as placas. Charles está falando que está perdendo feio para as placas. É assim mesmo, Bom, antes de mais nada, essa live é para você, técnico de qualquer nível de celular, do iniciante ao avançado. E venha para essa jornada aí. E hoje eu vou compartilhar os 5 erros que você comete no reparo de placas, que às vezes nem você mesmo sabe que está cometendo esse erro. Já me apresentei para vocês e vamos lá. Lembrando que nós temos que definir o que é um especialista em placas 10K. É aquele técnico que não depende da famosa receita de bolo, da famosa coxa de retalho, da famosa beber de várias fontes e ficar perdido com conhecimento. O técnico especialista em reparo de placas 10K é aquele técnico que tem o conhecimento, tem a sabedoria, porque conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Então ele tem aquela sabedoria, ele consegue pegar aquele conhecimento e transformar em algo que ele vai conseguir alcançar o seu objetivo. Esse aí é uma pequena diferença aí do conhecimento para a sabedoria. Então, como eu falei para vocês, temos que definir o que é técnico, nós já definimos o que é o técnico, e falar da parte do erro, que errar faz parte de qualquer processo. O erro faz parte de qualquer processo da nossa vida. Já diz o dito popular que errar é humano. Ou atire a primeira pedra quem nunca errou, que seja assim. Mas errar faz parte do aprendizado. A gente só aprende realmente errando. É com os nossos erros que nós fazemos aí os nossos acertos. Então, eu sempre falo que é interessante quando um aluno erra fazendo um reparo de placas, fazendo uma medição, fazendo um rebalem, fazendo uma intervenção na placa, fazendo um diagnóstico, fazendo uma análise, tentando vender para um cliente de maneira errada. Então, é interessante o erro. Pô, Vinícius, mas eu sou um cara que eu não nasci para errar. Engana-se você, A gente já nasceu errando, e a gente aprende com os nossos erros, Então, é importante, a gente errar, porque antes, quando a gente erra, imagina você, vai fazer um rebalem e acerta esse rebalem de primeira. Beleza, você fez a primeira vez, acertou o rebalem, você vai se sentir o cara, nossa, eu acertei. E a segunda vez? Pode chegar a segunda vez, você fazer o rebalem e não funcionar. Mas você já pegou uma confiança no primeiro, mas você não sabe ali, que se você der um calor menor de um lado do CI, o tempo que você passar ali em cima pode acometer de matar a placa, de atingir outros circuitos integrados. Então você está sem parâmetro de erro. Thomas Edison ele teve que fazer 10 mil lâmpadas para poder acertar uma, e através de uma ele falou, a frase célebre dele, que ele sabe 10 mil maneiras de como não se fazer uma lâmpada, mas pelo menos acertou uma e a lâmpada incandescente transformou a humanidade. Então a lâmpada incandescente, o invento dele, ele tentou por mais de 10 mil vezes inventar a lâmpada e testou várias experiências, ou seja, aprendeu como não se faz. E é dessa maneira também, É errando que se aprende, meu pequeno gafanhoto. Não fique frustrado não, que é errando que se aprende, E quando a gente acerta de primeira, justamente a gente fica sem saber se acertamos ou não.
Tá? É muito importante isso, né? Que você tenha, porque a gente já chega muito autoconfiante. Ah, pô, acertei, eu sou o cara, né? E fica sem parâmetro para saber se está errando ou se está acertando. Então, errar é humano e errar é importante no reparo de placas, né? Eu brinco, nem que seja, mas não pode ser na placa de cliente. Cara, se você errar também na placa de cliente, eu tenho certeza que você vai tomar atenção, vai redobrar a sua atenção, vai fazer com mais cuidado, e é um aprendizado, porque você vai ter que tirar do seu bolso. Existem duas maneiras de aprendizado, né? A gente aprende pelo amor ou pela dor. São duas maneiras aí de se aprender. Tem gente que gosta de aprender pelo amor, é mais suave, é mais tranquilo, e pela dor. E justamente, né, você matar uma placa de um cliente, você danificar um aparelho de um cliente, é aprender pela maneira mais difícil que tem, que é pela dor. Por isso que a gente precisa treinar, por isso que a gente precisa ter um mentor que vai te levar naquele caminho, aquele cara que já errou. Eu falo para você, eu erro todo dia. É normal, o processo natural do aprendizado é esse, porque eu estou em constante aprendizado. E é com os meus erros que eu consigo ter um parâmetro para poder acertar. Então, com meus erros eu aprendo muito. Eu aprendi que eu tenho que nivelar as esferas, eu aprendi que faltou alguma medição, eu pulei um passo da medição, eu deixei de medir de uma maneira. Então, isso tudo, meu pequeno gafanhoto, vai fazer a diferença. E é com os nossos erros aí que, com certeza, a gente aprende, não é? O Henry Ford quebrou 3 vezes antes de dar certo. O Leandro está falando aqui. Peço até desculpas para vocês aí, está um pouco cansado, porque veio de uma jornada de gravações, né, da nossa jornada do especialista. Vou falar para vocês, nós não estamos medindo esforços para que fique um negócio muito legal para vocês. Então, nós fizemos a gravação da jornada, está um espetáculo, está muito bonito, está muito legal, vocês vão aprender bastante e vai ser um conteúdo rico para que vocês consigam evoluir e crescer na profissão. Ok, pessoal? Lembrando aí que o link de inscrição para a nossa jornada está fixado aqui no chat. Né? Se inscreva lá, a jornada do especialista em placas vai acontecer do dia 20 a 24, é gratuito, não é um evento online 100% gratuito para você, tá? Tem uma coisa que é ainda pior do que o erro, é achar que a gente está acertando. Então você vai, justamente aquela coisa de confiante, né? A gente vai confiante, a gente vai confiando na situação. Então, errar é humano. Então, fiquem ligados aí nessa questão desses 5 erros que eu vou passar para vocês aí, né? E o que eu posso falar para vocês, né? É que, por isso, dentro da experiência de mais de 1.000 alunos, que eu formei como técnico reparador de placa, tá? Classifiquei 5 pontos cegos que geralmente técnicos têm no seu retrovisor, mas que não se dá conta, e isso afasta você a faturar R$10.000 ou mais. Né? Então fiquem aí ligados no primeiro passo que eu vou passar para vocês, que é no primeiro erro. Né? Que o primeiro erro é pensar que a sua qualidade como especialista em placas está diretamente relacionada à quantidade de ferramentas que você tem no seu laboratório, ou a qualidade das ferramentas que você tem no seu laboratório. Lógico, né? Boas ferramentas fazem sim bom técnico, mas ter ferramentas muito sofisticadas, muito caras, não vai fazer você ser melhor ou pior do que um outro técnico. É o que eu falo. Às vezes o cara tem uma Ferrari dentro de casa e não sabe dirigir, não sabe andar num Celta. Então, o carro para ele, tanto faz, o carro vai fazer levar ele no mesmo lugar, vai. Não é? Mas só que ele quer fazer o quê? Ele quer mostrar para os outros colegas de bancada que ele tem a bancada melhor do que a do outro. Né? Então, pensar que a qualidade, né, e quantidade de ferramenta que você tem na sua bancada, né, vai fazer aí você ser um técnico, achar, né, que você vai ter só qualidade porque você tem que ter a ferramenta. Eu tenho que ter a Quick para poder, 861DW, para poder fazer o rebalem perfeito. No próprio canal, no meu YouTube aqui, eu tenho um vídeo onde um chinês me desafia a fazer um rebalem com isqueiro, um rebalem. Eu fiz todo o processo, eu removi o circuito integrado, eu fiz o rebalem no stencil, eu coloquei o circuito integrado e liguei o aparelho com um isqueiro, um maçaricozinho que custa R$15. Então, aquela desculpa, né? Lembra lá da live de semana passada, de você dar desculpa, não tem a ferramenta, não consigo fazer. Então, pensar que a sua qualidade, que a qualidade minha, eu sou bom porque eu estou usando
uma Quick. Eu sou bom porque eu estou usando uma JBC. Né? Isso aí é um grande erro. Né? É um grande erro que comete. Você tem que aprimorar as suas técnicas de medições, as suas técnicas de diagnóstico, as suas técnicas de reparo. Né? Mas nem sempre as melhores ferramentas na mão de um técnico que não sabe explorar a potencialidade dessa ferramenta, desse instrumento, vai fazer com que você pense aí, né? Você vai pensar, eu sou melhor porque eu uso essa ferramenta. Ah, eu sou o melhor técnico porque... Eu só sou um bom técnico porque eu uso um osciloscópio da marca fulano de tal, porque eu não posso usar um osciloscópio da marca Beltrano que custa R$1.000 mais barato. Isso não vai fazer diferença, né? Lógico, cada osciloscópio ele tem uma diferença ali de botões a mais, um plus aqui, outro faz uma medição de um protocolo de comunicação, o outro não faz, mas você pode decodificar, o outro não decodifica. São coisas aí, detalhes, mas vai te mostrar a forma de onda através do tempo. Basicamente, o osciloscópio vai fazer isso aí para você. Né? Com um multímetro, não adianta você ter um Fluke, que vai pagar R$15.000 num Fluke. Né? Isso não vai te fazer um melhor técnico. Né? Sendo que um Sunshine de R$190 vai resolver o seu problema. Né? Então, o primeiro erro que a gente pode cometer aí é pensar que a nossa qualidade, ou a sua qualidade como especialista em placas, está diretamente relacionada à quantidade de ferramenta. Quanto mais ferramenta eu tiver, melhor. Às vezes você investe 50, 60, 80 mil reais, mas você não tem o quê? Você não tem aquele público-alvo para utilizar aquela ferramenta. Então, olha como é que... Um exemplo que eu posso dar para vocês aqui. Você não tem público para fazer recuperação de dados de memória de Android. Então, você precisa comprar uma box de R$5.000. Você vai empatar esses R$5.000 lá na box e você não tem demanda para fazer isso. Então, ao invés de você vai investir um capital muito alto, né, e você não tem demanda. Ah, mas eu crio minha demanda. Sim, mas antes de você criar a sua demanda, você tem que pesquisar o mercado, você tem que ir atrás dessa demanda, verificar se tem viabilidade dessa demanda. Então, até na hora de investir em uma ferramenta, você tem que ter essa noção, né, de não investir erradamente. Né, porque acaba você acumulando ferramenta, e você consegue aí, né, imobilizar um capital e não ter dinheiro, às vezes, para poder fazer um treinamento, não é? Ou para reformar a loja, ou para comprar mercadoria para a loja, se especializar, como eu falei para vocês, ou às vezes até mesmo, nossa, eu investi 5 mil numa ferramenta e agora eu não tenho R$500 para comprar a separadora que queimou. Fiquei sem dinheiro, fiquei descapitalizado. Então, primeiro erro é pensar que a sua qualidade como especialista em placas está diretamente relacionada à quantidade de ferramentas que tem no seu laboratório. Então, ó, marquem isso aí, pessoal. Tirem print da tela, ok? Ó, não está relacionado à quantidade de ferramenta, ok? Esse aí é o primeiro erro que o técnico comete. Então vamos para o segundo erro. O segundo erro é pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai garantir a realização dos diagnósticos precisos. Meu pequeno gafanhoto, saber só a teoria não vai fazer você reparar a placa. Teoria ajuda, sim, mas na dosagem correta. Dosar entre teoria e prática e teoria. Né? E, justamente, né, quando a gente fala que a microeletrônica ou a eletrônica é aplicada, é porque ela tem uma aplicação. Nem tudo da eletrônica nós vamos utilizar em sistemas embarcados, em circuitos embarcados. É uma parte da eletrônica. Então a gente tem que saber nivelar, nós temos que saber direcionar. Então, nem tudo, não adianta, você tem a teoria. Tá, eu tenho teoria, por exemplo, eu sei como é que funciona o conversor Buck, dentro tem um MOSFET, tem uma bobina, tem um capacitor, é ligado assim, o fluxo assim. É obesidade intelectual, pessoal. Isso não vai te fazer a diferença de você medir a saída para ver se tem saída na tensão. Por quê? Esse Buck, a construção desse circuito é interno dentro de um PMIC. Você não vai raspar o PMIC e consertar lá o MOSFET que está com defeito. Ou seja, uma informação a mais para você ali que você poderia colocar na sua cabeça, na nossa cabeça, como se fosse um HD. Então a gente vai colocando as informações importantes ali e outras vão subscrevendo em cima, né, de outras informações.
Então, a gente tem que tomar cuidado com a obesidade intelectual e pensar que somente saber a eletrônica, né, a teoria da eletrônica, vai garantir a realização do diagnóstico preciso. Conheço muitos que, ó, um exemplo, estou com um aluno aqui, nota 1000, o cara é técnico em eletrônica, credenciado, trabalhou na indústria, trabalhou na área de telecomunicações, fazendo site de telecom, né? O cara investiu nessa área de telecomunicações. Trabalhou para operadoras de telefonia, e é técnico com registro profissional. Não consegue identificar curto em malha primária. Ah, mas isso ele vê na eletrônica, na teoria da eletrônica lá? Não, isso aí é a prática do dia a dia de bancada, né? Isso aí são justamente isso é a metodologia, como é que é passada, como é que ele vai analisar essa malha primária, né? O que significa essa malha primária. Por quê? Eu sou técnico em mecatrônica, eu sou engenheiro, tenho mestrado, né? Pós-graduação em um monte de coisa dentro da eletrônica, né? E nunca aprendi em banco de faculdade, banco de escola nenhuma, esse conteúdo de smartphone. Ah, Vinícius, mas então você fez a faculdade toda? Não, mas eu tenho aqui alguns elementos da eletrônica, sim, mas a gente tem que aprender a dosar. Não adianta você querer consumir tudo de eletrônica, porque eletrônica é um mundo, né? E tudo da eletrônica tem a sua aplicação. Por isso que a gente aplica a manutenção, né? A microeletrônica, a eletrônica aplicada a smartphones. Existem alguns encapsulamentos, alguns circuitos que já estão encapsulados ali, então não tem a necessidade de explicar o funcionamento externo de um circuito como uma fonte chaveada. Não tem necessidade de eu ficar explicando todo o ponto, resistor de controle e tal, não tem essa necessidade. Para reparar placas, não é? Para reparar placas, não precisa você ser um técnico em eletrônica para fazer, mas lógico, quem tem vai ter uma facilidade a mais. Porém, eu falo para vocês de antemão, todo profissional técnico em eletrônica que faz curso de especialização, ele vem com alguns vícios. É super normal. É a mesma coisa você pegar um cara de autoescola, você coloca ele na autoescola, o cara já dirige, né? Mas ele não tem habilitação. Ele já tem uns vícios de direção, que um instrutor, que o professor tem que tirar esse vício. Né? Não é que ele vai chegar aqui, vai ser mais fácil ele fazer, então, pode ser que sim, pode ser que não, mas abre a mente dele, não é? A metodologia. Tudo é um método que se ensina. Não é? E falando para vocês, eu tenho 24 anos de experiência em sala de aula, de magistério. Eu sei para vocês, não é? E falo para vocês, eu já sofri isso. Eu pensei que saber muita teoria resolvia. Esbarrei aonde? De não saber fazer um rebale. De ter que correr, treinar, até achar o quê? Até achar um método que eu me adaptasse, melhorar esse método, aprimorar esse método e trazer mais fácil ainda, mais mastigado ainda para o aluno, para que ele diminua o quê? A quantidade que ele erra. Por quê? Eu errei muito, e foi com os meus erros, eu fui anotando, errei aqui. Nossa, eu posso melhorar isso aqui, Então, eu aprendi com os meus erros. Né? Então, chegou numa fase onde eu sou engenheiro, né, eletricista, né, engenheiro da computação, tenho toda a teoria, faço fórmulas, cálculos matemáticos, mas isso estava me ajudando a reparar a placa onde? Então, eu estava com aquela obesidade intelectual que, na hora mesmo de fazer, tudo bem, diagnóstico, ótimo, né? Mas nossa, eu nunca estudei um PMIC na vida na faculdade. Eu nunca estudei um backlight na faculdade. Propriamente, um backlight, nunca estudei. Por quê? Ah, mas você não fez engenharia eletrônica? Também, se você fizer engenharia eletrônica, você não vai ter uma cadeira lá para você aprender falhas de backlight. Não tem, não é assim que funciona. Então, o segundo erro é pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai garantir a realização dos diagnósticos precisos. A gente pode errar, justamente por excesso de confiança, de saber que a gente... eu entendo. Não entende. Não é assim não, pessoal. Não é assim não. Porque é uma eletrônica aplicada e algumas coisas a gente tem que... não, isso aqui descarta, esse conhecimento aqui que você aprendeu lá na eletrônica, no curso técnico, na engenharia, esquece. A gente precisa desse aqui aplicado ao smartphone. Resistor, capacitor, diodo, beleza, mas os circuitos integrados, eles fazem algumas coisas diferentes. Os encapsulamentos são diferentes. Então,
não tem tanta necessidade de você virar o teórico, de ser o cara que vai, não é, comprar livros e mais livros de eletrônica dessa grossura, arte da eletrônica, para poder fazer você reparar placas. O caminho é mais fácil do que você pensa, mas a gente acaba errando por excesso, né, de obesidade intelectual, achando que ter toda a teoria de eletrônica vai fazer. A gente pode ir graduando, devagar a gente vai aprendendo sobre os componentes, a função dos componentes, né, a função deles todos juntos, técnicas de medições. Se eu for usar a eletrônica que eu aprendi na faculdade ou que eu aprendi na escola técnica, né, eu teria que remover o capacitor da malha para poder medir a capacitância desse capacitor. Você imagina uma malha que está com fuga, tem 80 capacitores, uma malha primária tem 80 capacitores, eu vou ter que ficar arrancando capacitor por capacitor? Ah, mas aí eu faço condução reversa. Beleza, mas lá na faculdade, lá na escola técnica, não ensina condução reversa, não ensina técnicas de medições, que você pode medir o circuito on-board, tudo na placa, é uma maneira de se medir para você ganhar tempo, agilidade no processo, né? Ou seja, aquele conhecimento que eu tinha da teoria lá vai por terra quando a gente aprende técnicas de medições. E lógico, toda técnica de medição ela tem o seu sentido científico, ela tem a sua função científica, ok? Não é nada fazer da cabeça, né? Ele tem uma explicação lógica ali, meu pequeno gafanhoto. Então, ó, o segundo erro, não é justamente esse, de pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai garantir que você consiga fazer um diagnóstico mais preciso, tá? Acontece N e N alunos que passam por aqui, que são técnicos, que são engenheiros, não é? E têm a dificuldade de diagnóstico, não sabe por onde começar. Por quê? A falha principal não é saber muito bem a eletrônica, mas a parte principal que a gente tem que aprender, e anotem aí, é a arquitetura. É a arquitetura. Conhecendo a arquitetura, a gente consegue desembolar muita coisa. Muita coisa. Muita coisa, tá? Então, não é nem muita teoria da eletrônica, mas sim a arquitetura, ok? Vamos aqui agora para o nosso terceiro erro, que é pensar que apenas ser um bom técnico vai garantir o sucesso de reparo de placas. Você pode ser aí o melhor técnico do mundo. Melhor técnico do mundo. Saber fazer borboleta paraguaia de cabeça para baixo com a CPU. Pode ser o expert em CPU, emendar placa de cabeça para baixo com o olho fechado, fecha o olho assim, vai lá e emenda a placa, né? Então, meu pequeno gafanhoto, não é assim, pensar que apenas ser um bom técnico vai garantir o sucesso do reparo de placas. Pensar, né? Você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que se atualizar, é super natural, não é? E pensar que só apenas ser um bom técnico vai resolver isso, não é? Você tem outras etapas ali. Vai ter aparelho que o técnico não consegue, porque está desatualizado, não entende arquitetura, não entende o funcionamento de um bloco, de maneira geral, pessoal, geral, tá? E outra coisa a gente tem que alinhar mais coisas. Não adianta você ser um ótimo técnico e não ter captação de cliente, não ter cliente na sua loja, não saber atender o cliente, não saber fechar um orçamento, não se preocupar com quais serviços você pode prestar na sua assistência técnica, qual o seu limite. Justamente, você tem ferramentas, você tem limite. Você pode comprar uma ferramenta agora, uma ferramenta para fazer Face ID, que seja, né? Mas se você não sentar, não estudar para poder aprender a utilizar a ferramenta e praticar, aquela ferramenta você vai pagar ali R$700 e não utilizou. Aí vai correr atrás de receita de bolo, sempre esperando alguém primeiro que você ganhar dinheiro e fazer. Então, meu pequeno gafanhoto, para você justamente que pensa aí que apenas ser um bom técnico vai garantir o seu sucesso, para você que pensa que somente sendo técnico em eletrônica, tendo conhecimento teórico de eletrônica, vai fazer você ser um especialista em placas 10K. Tá? Então, essa jornada é para você que tem dificuldade de ler um esquema, de interpretar um esquema, tem dificuldade de executar um bom diagnóstico, uma boa análise, fazer um bom reparo, práticas de manutenção e o terceiro pilar, que é vender o seu serviço, saber se vender, que é a parte do cliente, fechamento, quebra de objeção, oferta magnética,
Como é que você vai atrair aquele cliente? E é muito mais barato você manter o seu cliente que você já tem do que você fazer novas aquisições de cliente. Né? O valor do seu lead, né, é muito menor para manter aquele cliente que você já tem lá do que fazer novas aquisições. É difícil você trazer novo cliente para sua loja, mas manter aquele cliente que te conhece, que indica para outro e tudo, é esse cara aí que a gente vai trabalhar, lógico, né? E como o Kai falou, é sola de sapato, meu irmão. Vai atrás, vai buscar os seus clientes, veja quem é o seu público-alvo, veja quais serviços você pode prestar, ali, não é? Quais você tem habilidade, não é isso, meu pequeno gafanhoto? Qual você tem habilidade, não é? Kai tá mandando um recado aqui para me passar para vocês aqui, né, para falar que essas estratégias vão ser ditadas na jornada. A gente vai ver na jornada essas estratégias para que você consiga fazer uma captação, para que você consiga, não é, enxergar que o seu foco também está no seu cliente. Não é? E todas as explicações faz parte dessa antecipação da jornada do especialista em placas 10K. Então, meu pequeno gafanhoto, tem a parte técnica, tem a parte de diagnóstico e análise, tem a parte de fechamento do cliente, do atendimento ao cliente. Não é? E a gente vai agora para o próximo erro, não é? Que é o quarto erro. Pensar justamente o que eu estou falando para vocês aqui, que divulgação nas redes sociais é marketing. Não é marketing. Então, meu pequeno gafanhoto, é um erro muito comum, não é? Você achar que a divulgação nas redes sociais é marketing, eu não vou fazer. É marketing, eu vou fazer que é marketing. Não é? Ali é uma maneira, uma vitrine, que as pessoas estão vendo você. Mas também não basta só postar reparo pronto. Não é? Eu vim da internet. A minha jornada começa justamente eu postando os meus primeiros reparos, mas escrevendo um texto bonito, explicando, floreando, não é? Vendendo o meu peixe, mostrando, tudo bem, que eu tenho conhecimento, porém, o meu foco sempre foi aonde? Mostrar para aquela pessoa que está lá do outro lado que eu tenho a solução para o problema dela, que era reparar o aparelho dela. E é sempre assim, não é? Eu penso sempre nisso. Eu tenho a solução para esse cliente que é o reparo, não é? É resolver o problema dele, é solucionar o problema dele. E eu tenho a solução. A solução que eu vou dar dentro do meu laboratório é minha, né? Se eu vou usar um microscópio de 5.000, se eu vou usar um USB, isso o cliente final ele não tem esse discernimento. Não é? Mas você vai se vender na internet e usar as redes sociais para divulgar o seu trabalho, não é? É fundamental para o seu crescimento. Fundamental. Você trazer público novo, clientela nova para você, você ganha autoridade. Os seus trabalhos na rede social, imagina você executa um reparo, você faz um reparo, coloca na rede social e o cliente que fez aquele reparo, coloca lá embaixo, nossa, fui muito bem atendido pelo Jack Sky, um excelente profissional. Ou, Leandro Fernandes, estou muito feliz, Leandro Fernandes, você resolveu o meu problema, ali estava a minha vida naquele aparelho. Olha a prova social que esse cliente está deixando para você. Aí, um cliente, um potencial cliente vai e entra em contato com esse cliente do Léo. Entra em contato com o Jack, né? Jack, né? Isso, Jack. Entra em contato com o cliente dele. Não, rapaz, pode ir lá que o cara é excepcional, o cara sabe, o cara resolve o meu problema. Olha como que é importante. Olha como é importante, meu pequeno gafanhoto, né? As redes sociais na geração de autoridade para você. Dizia um ditado popular que quem não é visto não é lembrado. Então as redes sociais não é só para a gente ficar lá publicando memes de político, memes de zoação, não, né? Transforme o seu perfil de redes sociais em uma máquina de captação de cliente, não é? A divulgação, pessoal, é só uma ferramenta de marketing. É entender e falar a linguagem do seu cliente, gerar autoridade. Então, as redes sociais não é só marketing. Pensa, eu faço marketing ali. Não é, pessoal, não é. Vai muito, 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 muito além. Deixa eu ler aqui as mensagens aqui, depois a gente vai para o nosso último e tão importante,
quinto erro, né, que eu falei para vocês que seriam 5 erros, ok? Então, vou ler algumas mensagens aqui, né? Desejando boa noite a todos vocês. Aqui, Charles Nascimento. Esse segundo erro é o que mais me limitou no avanço dos reparos de placa, lutando para se livrar dos vícios. Charles, é justamente. Léo Fernandes, eu também só via o conteúdo e não treinava. Na primeira vez que eu fui trocar o conector, quase desisto de tudo, mas fui treinando até que foi dando certo. Cara, é isso, é não desistir, é persistir, né? E muitos técnicos desistem no meio do caminho. É natural, né? É do ser humano. O nosso cérebro, como eu falei para vocês, né? Nós somos seres racionais, mas nós somos animais. Nós fomos criados para ficar no comodismo mesmo, né? Então é para ficar na zona de conforto. E quando a gente treina, a gente vai aprendendo com os nossos erros, vai aprendendo com os retornos, vai aprendendo mesmo, às vezes tirando um dinheiro do bolso ou não, é? Mas, lógico, para minimizar esses riscos, por isso que vocês têm um mentor, por isso que vocês têm um professor, um tutor para estar ali junto com vocês. Por quê? Esse cara já cometeu N erros. Eu vou falar para vocês, eu erro todo dia, mas eu aprendo com meus erros, para mim tudo é nota, para mim tudo é um aprendizado. Quando eu pego uma placa que eu não consigo colocá-la para ligar, é aprendizado, mas eu vou ali a fundo, depois eu vou pesquisando, vou trazendo material e coloco esse material para os meus alunos. Não é? Porque a minha missão, a minha jornada é ensinar. A jornada de vocês é consertar placas, é fazer, não é? É virar um especialista em placas. 10K, é aquele cara que consegue fazer do reparo de placas, não é? A sua renda mensal constante. Esse é o especialista em placas. Esse cara que consegue fazer do reparo de placas, né, a sua fonte de renda principal aí e constante. Esse cara é o especialista em placas. Aquele que não depende de receita de bolo e aquele cara que consegue fazer da sua renda constante. Viver de reparo de placas. Para que eu preciso, né, viver de reparo de placas? Cara, eu montei uma estrutura. Eu brinco, mas eu montei um império através de reparo de placas. Mas foi o quê? Lógico, não é fácil. A jornada não é fácil. Mas depende do quê? Muito mais de mim do que um professor. Depende de eu estudar, depende de eu me dedicar. E lógico, um cara que te coloque no trilho. Um cara que já passou por esse caminho. Um cara que já percorreu. Um cara que já se cortou todinho. Um cara que já se arrebentou todinho. Tá? E, como diz o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Vamos lá. Adriano Trindade, de que se trata a arquitetura? De que se trata essa arquitetura, professor? Adriano, arquitetura é você saber a estrutura da placa, qual o processador que é, qual é a família de processadores e tudo que está relacionado a isso, a criação, a construção desse processador que está relacionado ao circuito de carga. Então é arquitetura, é saber como é que aquele cara está montado, como é que se comunicam as coisas ali, mas de uma maneira simples, de uma maneira mais light, mais leve, né? Sem pesar muito no acelerador. E resolve. Tá? Então entender a arquitetura é fundamental, né? Jack Sky falou aqui que meu erro é obesidade intelectual, que na prática não ajuda, mas bora para cima, aprender mais e fazer na prática. É isso aí, meu irmão. VP Texel, opa, boa noite, professor, tô aqui assistindo na TV. Moço, você deve estar... Então, tempo, como é que é? Você teve, há um tempo atrás, 30 quilômetros da minha cidade, você teve em Teófilo Otoni, e eu perdi. Ó, gosto mais de Minas Gerais, eu tô aqui pertinho de Minas, né? Sem cliente não tem reparo, diz aqui o Claudinei Reis. Apple IS, boa noite, professor, ótimas dicas. Skyjack, eu faço rebaling de boa hoje, mas hoje em dia ainda não faço CPU, mas travo na hora de achar um curto ou alguma fuga em linha secundária. Chega a desanimar às vezes. É super natural, não é? Por quê? Você começa a pegar coxa de retalho, beber de várias fontes e você não tem um método para te levar do ponto A ao ponto B. Para você saber que uma metodologia que você aprende, achar um curto, a malha secundária, não é? Você pode levar para qualquer aparelho, você imaginar, você consegue. iPhone, Android, televisão, qualquer outra coisa, computador e tudo, não importa, não é? Mas é um método. E é um método descomplicado para se fazer isso. Não é? Aprendendo isso, executando na prática, foi o que eu fiz com o aluno hoje aqui. Não é? Um método que nunca mais... A história dele foi, não é? Professor, eu sei fazer rebalho, sei fazer codec, sei fazer um PMIC, não tem dificuldade, sei fazer um SAI do Wi-Fi, sei trocar um Tristar, sei trocar um IF PMIC, porém,
deixei passar anteontem um iPhone 8 Plus com curto malha primária. Deixei passar um Samsung A13 com consumo de 150 mAh antes do power. Eu travei porque eu troquei o IFPMIC e continuou o consumo. Ou travou no determinado consumo depois do power, né? Ele hoje, o que ele fez? Teoria na medida correta. Na medida correta. A teoria de malha primária, as suas ramificações, o seu efeito cascata, né? E sim, depois prática. Fui lá e simulei uns 3 curtos na malha. Peguei a malha primária, que é grandona, dividi ela e fui lá e simulei em cada parte da placa, em cada parte dessa malha primária, um curto para ele, para fazer com que ele conseguisse localizar. Demorou um pouquinho, uns 20 minutos, ele achou o primeiro. Ele, rapaz, peguei o fio da meada. 5 minutos depois achou o segundo, logo em seguida, ele 2 minutos, pum, achou o terceiro curto. Fui lá e outra placa para ele, coloquei nos 2 outros setores. E, pá, 2 minutos. Pá, 2 minutos. Falou, professor, abriu minha mente. Nunca mais, quando chegar um aparelho na assistência técnica dele, com fuga, baixo consumo, alto consumo de malha primária, ele vai errar e vai deixar voar R$450 pela janela. Nunca mais vai acontecer isso. Por quê? Pegou a teoria, pegou a prática, uma aula só de malha primária, um dia só de malha primária, execução de prática de malha primária, simulação de falha. Isso faz o quê? A cabeça do aluno, pum, estoure do técnico e nunca mais ele vai perder um aparelho sequer com consumo de malha primária que ele não vai conseguir resolver. Diagnosticar e resolver. Se é um PMIC, se é um NFC, se é qualquer outra coisa que está ali naquela malha primária ali, porque tem uma estrutura para ser vista na malha primária. Ok? Deixa eu terminar de ler aqui. Boa noite, Ino, boa noite. José Cícero, vou começar na área agora. Encontrei um excelente mestre para me mostrar. Seja bem-vindo, Juscelio. GG, Davi, minha dificuldade é fuga. Justamente o que eu acabei de falar agora aí. Marcelo Araújo, já tenho meu laboratório em casa, só falta pegar firme e treinar. Seja bem-vindo. Júlio Lopes, já faço vários serviços curtos e outros, mas às vezes aparece um defeito intermitente que é Freud. É assim mesmo, mas você tem que entender justamente, né, consumo, onde é que está esse cara e tudo isso aí, a gente vê também, a gente consegue direcionar o aluno para essas falhas intermitentes aí, tá? Mas o importante é sempre executar, sempre estudar, meu pequeno gafanhoto, com maestria, né? E cortar essa questão de obesidade intelectual, sair tudo, eu vou consumir 3 bibliotecas de eletrônica. Não vai resolver o seu problema. Você não vai ganhar dinheiro consertando placa, estudando tudo na parte teórica da eletrônica. Não vai resolver o seu problema. Não vai resolver o seu problema, porque muita coisa a gente tem que executar na prática, ok? E existe uma técnica, né, exclusiva desenvolvida por mim para identificar defeitos na placa, que a gente vai falar justamente na jornada. Uma das técnicas que eu utilizo para fazer reparo. E nessa jornada, essa técnica que eu utilizo, já tenho certeza que eu vou fazer você ganhar dinheiro utilizando essa técnica. Para quem não conhece ela, a gente lá na jornada, eu vou ensinar essa técnica para vocês. Uma das metodologias que eu utilizo aqui para reparo de placas, que vai ser infalível. O técnico que não faz, o técnico que não tenha a perspicácia ainda, o entendimento dessa técnica, vai abrir muito a sua mente, vai ajudar muito no seu crescimento e já vai começar até a faturar dinheiro aí, usando essa técnica que ela só vai ser falada para vocês lá na jornada do especialista em placas 10K. Minha maior dificuldade é resolver fuga e curto que não aquece. É porque não tem um método, Marcelo. Não tem um método, não tem a técnica correta para fazer. Por que não aquece? Né? Porque ela pode estar num lugar lá que tem algum outro componente maquiando esse consumo, né? Bloqueando. Né? Nós temos aí o cara que bloqueia por OCP, por OVP, mas a gente tem um cara ali que pode maquiar ali justamente não aquecer nada. Então, é a maneira correta de se analisar curso de malha secundária e malha primária aí, tá? Professor, você é mestre na didática, esse AD vai ser top. Né? Elias, vamos ter muito mais na jornada. Isso aí, ó, o meu time aqui falando que a gente vai ter muito mais na jornada. Faço também alguns reparos de placa avançado, mas bem poucos, preciso avançar mais. Carlos Marques, tem que estudar mais,
Tem que focar, irmão, tem que focar e tem que ir para cima. Né? Para aprender essa técnica, esse diagnóstico, essa metodologia, essa técnica de diagnóstico que eu utilizo na minha bancada, que eu ensino a todos os meus alunos, que faz uma grande diferença na jornada do dia a dia na bancada do nosso amigo, dos nossos colegas de profissão. Ok, pessoal? Silvio, boa noite. Sinto que falta sequência nas minhas medições. Justamente, falta o método de te levar para o ponto A, para o ponto B. Falta algumas técnicas de medições. Falta justamente metodologia, Silviano, para que você consiga ser um mestre no multímetro. Um mestre no multímetro. Não adianta você ter 2 multímetros se você não domina um multímetro. E não precisa já ser técnico em eletrônica para aprender a utilizar o multímetro com o meu método. Uma coisa que eu ensino nos meus treinamentos. Sem aquela obesidade intelectual na utilização do multímetro. Mas nós temos uma técnica, nós temos um método que tem que ser seguido. Quem acredita no método consegue evoluir aí, e são aí diversos centenas de alunos que têm resultados extraordinários em manutenção de placas, e cara que, vou falar para vocês, 4ª série, 5ª série, 2º grau aí feito na dificuldade. Lógico, profissionais técnicos, engenheiros, não tem problema, mas saber também, como o Caio falou ali, não é? Como eu falei que falar, não é? Saber o que o seu cliente espera, não é? Então você tem que falar para o seu cliente, e cada cliente é diferente. Cada aluno ele tem um time de aprendizado, cada aluno aprende de uma maneira, cada aluno justamente ele tem o seu tempo, cada aluno aprende de uma forma diferente. Existem várias formas do aprendizado. Leitura, escrita, fixação, não é? Repetição. Então existem diversas técnicas dentro do magistério que o professor aprende e desenvolve com o seu aluno, não é? Uma metodologia aplicada no ensino, aprendizado desse aluno, para fazer com que ele consiga alcançar os objetivos. E justamente é muito bem traçado o objetivo. Vou levar você do ponto A ao ponto B. Vou ensinar você a usar técnicas de medições seguras, que você vai conseguir, com o multímetro, resolver aí 80% dos reparos em placa, utilizando o multímetro, de maneira segura e eficaz. A mesma coisa aconteceu aqui hoje. Falei com vocês. Veio um aluno fazer uma mentoria comigo. Né? Esse aluno ele tem 15 anos de experiência. Esse aluno tem 15 anos de formado em técnico eletrônica. Sabe medir? Sabe. Tensão, né? Algumas medições ali pontuais, escala de diodo, que a condução reversa fez. Mas eu comecei a inserir elementos ali e trabalhar justamente a metodologia de medição. Fuga com multímetro. Eu expliquei para vocês na live passada sobre o multímetro, né? Como é que a gente acha a fuga na escala de diodo lá, a gente inverte a ponta novamente, tem que dar um alto valor. Eu expliquei isso na live passada para vocês lá. Não é? Então, usando o multímetro, a gente consegue. E ele, rapaz, eu não sabia pegar fuga assim com multímetro. Eu não sabia usar o multímetro para essa situação que você está me explicando agora aí. Olha que interessante. Aqui eu consigo achar, olha que legal. Então são coisas que a gente vai despertando e cada aluno aprende de uma maneira diferente. O que te falta aí, irmão, é um método, não é? Estou agora com o iPhone 8 Plus em curto no Tigres, tirei o curto, sanou, coloquei outro curto, voltou. Não tem Borneo, não tem os valores do pad. Né? Você tirou um circuito que ele abre. Na verdade, seu curto deve estar lá na VDD Main, lá na sequência da malha primária. Justamente, te falta aí, ó, um conhecimento sobre malha primária que você vai aplicar em qualquer aparelho, qualquer smartphone, qualquer marca você pode aplicar. Mas tem que ter um método certo. Justamente, isso é bom no rebaling, você tirou, colocou, não é? Mas o que está te faltando é o quê? Aprender a medição correta, o jeito que se mede, o jeito que se trabalha com a malha primária, o jeito que se trabalha com a malha secundária, e é por aí, não é, que a gente vai acertando na nossa caminhada, não é? Yuri Maciel, boa noite, eu quero trabalhar com conserto de celular. Fez a escolha certa, irmão. Acompanha a gente aí, se inscreva no nosso canal, se inscreva na jornada dos especialistas em placas da SK, o link está fixado aí, ó. Júnior Lopes, estou com o XR que tirei o curto principal, liga, esquenta, reinicia, agora tem uma fuga e uma malha do PMIC de RF, de alta, que não aquece. E na malha só tem transceiver, BB
Eu já usei álcool, breu e nada, né? Tomar cuidado porque transceiver também leva malha primária, tá? Aí a gente se vicia em usar a ferramenta de roteamento de pad e não estuda o nome da malha ali em volta do transceiver. E tem um filtro, então ela muda de nome. Clica ali, ela vai chegar num filtro perto do transceiver. E você vai ver que tem um filtro aqui. Você clica do outro lado, é o nome da malha que leva a malha primária lá para o transceiver. Alguns transceivers também são alimentados por malha primária. Fica a dica aí, tá? O que eu vejo mais importante em aprender com você é que você é professor e não instrutor somente. Você tem formação e é voltado para treinar pessoas de verdade. Baixinho, né? Eu fico emocionado, mas é isso mesmo, cara. Né? A minha missão, eu vim na Terra para poder ensinar as pessoas. Compartilhar o que eu sei e ensinar. E através de metodologia, através da educação mesmo, através de ensino. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Não é isso, não se trata disso. Mas eu estudo muito e eu tenho um método, desenvolvi um método que eu consigo transformar a vida de um monte de pessoas. Consigo aí fazer com que essas pessoas entendam. Não é? Tem todo um trabalho por trás disso. Tem toda uma equipe também que me ajuda muito com isso, né? E a gente vai evoluindo. Mas é isso, né? Eu sou professor de formação. Eu tenho mais de 24 anos de experiência na educação. Dei aula para crianças de 15 anos, para senhores de 84. Dei aula para ensino médio, segundo grau, né, para a galera do segundo grau, e dei aula para pós-graduado, engenharia e segurança do trabalho. Cheguei eu lá com os meus 32 anos, numa sala onde tinha engenheiro de 60 anos. E eu, um moleque, dando aula para um cara que já era engenheiro há 20 anos. Há 30 anos o cara já era engenheiro. Mas o quê? O que me fez fazer isso, né? É justamente ser um professor, é estudar, é se preocupar com o ensino-aprendizado, se preocupar com a metodologia. O nosso treinamento não é uma coxa de retalho. Eu não fico ali ensinando reparo ao vivo, não se trata disso. É conteúdo solto. Eu te ensino, se você tiver uma falha de backlight, você vai conseguir resolver em qualquer um. Se você tiver uma falha de carga, você vai abrir sua mente para qualquer um. Não é? A minha metodologia é justamente diferente, cara, é diferenciada dos outros. Né? Tanto que eu sou, sem falsa modéstia, por isso que eu sou o Vinícius Toledo. Se eu não sou um dos melhores do Brasil, eu sou o melhor. A gente também tem que ter autoestima, né? Mas eu sou um cara bom, sim. Eu sou muito bom no que eu faço, graças a Deus. E graças aos alunos, né? E com vocês a gente aprende muito mais do que eu ensino, né? Estou querendo me aprofundar na parte de placas, comecei trocando telas. Jair, seja bem-vindo, cai para dentro, entra na jornada. Se inscreva na jornada. Aí, ó. Já temos o curso EAD, sim. Comprei um S9 condenado por outro lojista com consumo de 40 mAh antes do Power. Acabei de recuperar ele agora. Boa noite, professor Vinícius e todos aí do chat. Ó, Japa, BigNet celular. Lembro do Japa, meu aluno, né? E aprendeu bastante coisa comigo aqui e fui seguir na jornada dele. É professor, virou um excelente profissional, né, e consegue desembolar muita coisa. O meu maior inimigo aqui na bancada é o consumo Pulse Zero. Maílson, arquitetura. Entender a arquitetura é fundamental para essa jornada. Entender qual processador que é fundamental para esses Pulse Zero aí. Resolve muito problema de vocês, tá? Professor, lança um curso só de leituras e esquemas elétricos. Boa dica, boa dica, boa dica. Bom, chegamos aqui então ao nosso quinto erro, que é tentar justamente atalhos para executar o reparo. A receita de bolo só atrasa a evolução. Você só ganha dinheiro na hora, mas não transforma um reparo em placas em uma fonte de receita estável. Você fica ali correndo, igual um desesperado, no YouTube, buscando receita pronta. Quem não gosta, né? Chegar lá no YouTube, digitar o modelo do aparelho, pum, pá, apareceu lá o aparelho. Não é isso? Todo mundo gosta disso. Né? A receitinha pronta. E se não tiver? Por quê? Existem defeitos que os sintomas são iguais, mas o defeito é diferente. Um exemplo, o aparelho não liga. Não liga, pode ser curto de malha primária, pode ser curto de malha secundária, pode ser falha de carregamento. Ou seja, tá vendo? Sintomas iguais, defeitos diferentes. Fazendo uso de receita de bolo não vai fazer você faturar de forma estável. Você vai perder muito tempo pesquisando, e às vezes o defeito não está na internet. Né? Eu tenho diversas análises que não tem nem esquema elétrico. E não é porque não tem esquema elétrico que eu não vou conseguir fazer um reparo. Mostrei hoje o caminho para o aluno aqui. Né? Eu estou com esse aparelho aqui que era um Samsung A013. O
que está com um PMIC, um MediaTek, né? E não tenho agora, professor, como é que eu vou fazer para mapear? Eu não tem na ferramenta de pad, ou seja, já está esperando a receita pronta, não é? A receita é aprender um método, pegar de outro aparelho que tem esse PMIC, que já tem até o roteamento de pad, e fazer a engenharia reversa desse aparelho. Ali, que isso? Não sabia que tinha essa possibilidade. Então, abre mente, não é? Mas isso dentro de um cronograma, dentro de um passo a passo que a gente tem que passar. E o conhecimento a gente vai evoluindo, a gente vai colocando elementos a mais, para não saturar a cabeça do aluno. Vou falar para vocês, até componente eletrônico, principalmente transistor, né, e diodo, ele satura. O que é saturar? Chegou no máximo. Quando ele chega no máximo, a gente tem que fazer o quê? É o corte do componente, né? Saturação. Pum, chegou no máximo. E tem um corte que esse componente ele desarma. Né? Então, saturação e corte. Até na eletrônica, no componente eletrônico, você tem a saturação. Imagina você com excesso de informação, saturado de informação. Assistir 5, 6 horas de vídeo e não conseguir fazer o reparo com aquela receita que o cara deu. Porque às vezes aquela receita está macetada, às vezes o cara pegou um outro aparelho, botou ali e falou que consertou. Você não sabe, né? Então, receita de bolo, meu amigo, só atrasa a evolução de vocês. Você ganha dinheiro na hora, um ali, outro ali, mas o que você deixa para trás por justamente não conseguir resolver. Exemplo dos Pocophone, Poco M3. Né? Se qualquer coisa que for diferente de tirar aquele capacitorzinho lá, ou dar um reflow na blindagem, né? Qualquer coisa que for diferente daquilo lá você fez e não deu certo, aí já fica de perdeu dinheiro. Por quê? Está travada onde? Na receita de bolo. A receita de bolo só atrasa a sua vida. Você não sabe medir um IFPMIC, não sabe fazer a validação. IFPMIC está conversando com o PMIC. Se o PMIC está conversando com o IFPMIC, se o PMIC está conversando com o processador, se o processador está conversando com o PMIC, você não consegue validar. Por quê? Está preocupado aí com a receita de bolo. Né? Boa noite, peguei um S8 com curto em 5 malhas bucks. Retirei o PMIC e está na mesma. Pode ser processador? Hélio, primeira coisa é validar se essa malha realmente é um curto ou uma malha de baixa resistência. Tomar cuidado com as malhas bucks, né? Porque podem ser malhas de baixa resistência. Malhas que passam muita corrente, tem um fluxo muito grande de corrente, elas tendem a ter uma resistência muito baixa mesmo, atendendo a zero, para que facilite o fluxo de elétron, para que a corrente flua de uma maneira suave, para evitar esquentar, né, essa trilha e esquentar aí os componentes. Então, tome cuidado aí nessa análise, ok? Minha maior dificuldade é ler esquemas elétricos, hora da importação. Esquema elétrico a gente interpreta, né? E nessa jornada aí a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E né, a gente com certeza, né, tem uma metodologia justamente para poder fazer o aluno sair do ponto A ao ponto B para executar com maestria a interpretação dos esquemas elétricos. Né? Esquema elétrico a gente interpreta porque cada engenheiro, cada equipe de engenharia dá um nome, mas a gente tem aí meio que uma padronização dentro dos esquemáticos aí da sua folha de dados do esquemático, né? A sua estrutura ali tem que ter alguns padrões e esse padrão vem da engenharia, né? Da metodologia. Pessoal, nada sem método funciona, a gente tem que ter um método para as coisas. Essa live é para justamente você, meu pequeno gafanhoto, né? Que pode cometer esses 5 erros. Então, recapitulando aí nossos erros, pensar que sua qualidade como especialista em placas está diretamente relacionada à quantidade de ferramentas que você tem no laboratório. Já provei para vocês que não. Pensar que somente saber a teoria da eletrônica vai fazer você garantir realizar diagnóstico preciso. Já provei para vocês que não é assim, que é um erro que a gente comete. Terceiro erro é a pensar que apenas ser um bom técnico vai garantir o sucesso do reparo de placas. Temos que ir além, já provei isso para vocês. Quarto é pensar que a divulgação nas redes sociais é marketing, e por isso você não investe. Eu vou dar dinheiro para fazer marketing? Não, não é isso, né? Vai gerar autoridade, né? Tem técnicas específicas ali que vai fazer você conhecer o seu cliente. Aí com isso você vai faturar muito mais, meu pequeno gafanhoto, né? Então, quinto erro, que é o último, é tentar justamente atalhos para executar o reparo, que é a famosa receita de bolo. Você ganha um dinheiro aqui, outro dinheiro ali, outro dinheirinho ali, pingado, mas o bruto está passando pela janela de vocês. O bruto está passando pela janela de vocês, ok? Então, fiquem atentos aí. Meu pequeno gafanhoto, muito obrigado por estarem comigo até agora. Um forte abraço para vocês.
um beijo no coração de vocês. Já clica aí no sininho, ative as notificações, porque quando começar a live já aparece a notificação para vocês lá. E quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí, deixa o likezinho aí, que é bacana para o nosso crescimento, não é? Se inscreva na jornada especialista em 10 placas, especialista em placas 10K, que tenho certeza aí que vai ser de grande valia para vocês. Um forte abraço para vocês. Sou iniciante de manutenção de celulares e nessa jornada vou até o fim. Não sei nada e espero aprender e evoluir. Essa é a nossa missão. Beijo no coração de vocês, meus pequenos gafanhotos, e até amanhã. Então, vem para cá com o velho, que o velho sabe o que está fazendo. Tamo junto, pessoal. Uma boa noite e tchau, tchau.